Mas você falou da Patrícia Scioli, né? Rapaz, que história triste e pouco conhecida a despeito da importância, né? Patrícia Scioli, juíza, trabalhava ali em São Gonçalo, que é a segunda cidade do estado do Rio de Janeiro. Muita gente de fora do estado não se dá conta disso. Em termos populacionais, é a segunda cidade, e ela atuava como juíza criminal numa área com forte presença de crime organizado, particularmente de milícias que vinham crescendo desde o início, né, dos anos 2000, e ela começou a a enfrentar judicialmente, como era seu dever, as execuções extrajudiciais, a violência letal policial. E isso acabou fazendo com que ela enfrentasse, às vezes, sem o saber diretamente, depois isso veio à tona se tornou conhecimento comum, as milícias embrionárias. Quando ela enfrentava a violência policial, ela enfrentava certos segmentos policiais corruptos, porque violência policial vem sempre associada à corrupção policial, e essa corrupção policial se organiza, se amplia, toma força, se torna mais poderosa, e ela sozinha, Nassif, enfrentava todo esse pessoal com consciência do risco que corria, e ela conversava com as filhas, com a família sobre isso, mas com aquela consciência também de que esse é o seu dever. No Brasil, a gente acaba chamando de herói quem cumpre o seu dever com dignidade. Mas, de fato, a atitude dela foi heróica porque nós não estamos numa situação nem estável, nem estamos numa situação absolutamente normal, com as instituições funcionando, em que os juízes são operadores do direito, cumprindo simplesmente suas atribuições constitucionais. Fazê-lo num ambiente em que o próprio Estado Democrático de Direito está corroído, na medida em que alguns de seus segmentos foram capturados pelo crime, significa enfrentar o próprio Estado em nome do Estado e, em o fazendo, ver-se em meio a uma verdadeira guerra desigual. E Patrícia tinha 47 anos, quando, no dia 11 de agosto de 2011, foi assassinada com 21 tiros na frente da sua casa, com seus filhos em casa. Puta vida. Quando estava chegando em casa depois de um dia de trabalho. E é alguma coisa absolutamente inominável. O que ocorreu, digamos, depois disso, nos leva digamos, claro, a muitas reflexões, mas também a um resultado que, nesse caso, foi positivo. Uma resposta por parte de outros segmentos do Estado, alguns profissionais de muita categoria, competência e seriedade, né, e coragem da Polícia Civil, do Ministério Público e do próprio Judiciário, que identificaram mais ou menos rapidamente os assassinos, o mandante. O mandante era o comandante do batalhão ali de São Gonçalo, Nassif. Que loucura, que loucura. Era um oficial, tenente-coronel, que foi condenado também, e os seus subordinados eram aqueles que operavam a milícia local e que eram contumazes assassinos conhecidos ali, operando com a violência letal, não para fazer com que a justiça pela força se impusesse esse discurso absurdo, mas porque o terror ali, impor o terror, fazia parte da implantação do poder tirânico miliciano, que é territorializado. E eles tiveram um despudor, né, uma confiança na impunidade absoluta. O tenente-coronel foi visitar os seus subordinados quando foram presos, sabe, um desprezo, uma arrogância. Mas, enfim, aí os segmentos comprometidos com a legalidade constitucional atuaram, eles foram presos, expulso da polícia. O coronel só foi em 2023, imagina. Mas, de qualquer forma,
se cumpriram essas rotinas, esses ritos. Sabe um pouquinho, Luiz Eduardo, ele ficou solto desde o assassinato até 2020. Não, ele foi preso, mas Preso. não foi expulso da polícia, porque é um procedimento paralelo que tem a sua relativa autonomia. Nesses anos todos, bom, nada vai reparar o que aconteceu de fato, e a vida perdida, uma mulher impressionante. A Patrícia começou como defensora pública, ela tinha uma disposição eu diria assim, para simplificar, humanista, né? Uma sensibilidade incrível, e a população pobre de São Gonçalo, na oportunidade do seu assassinato, teve presente em seu funeral, e houve muitas manifestações tão sinceras e espontâneas daquelas pessoas inteiramente desprovidas de poder e de voz, que, entretanto, eram ouvidas por ela e reconheciam nela uma espécie de representação extraordinária de uma justiça sensível, sabe, ao pleito popular. Então, nós inauguramos uma cátedra chamada Patrícia Acioli, na UFRJ, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, para homenagear a sua memória e de dar continuidade ao seu legado, né, sendo fiel aos princípios que eram os seus e que são os nossos, defesa dos direitos humanos. Foi muito comovente, sabe, Iraci, especialmente para mim, porque a família de Patrícia, as filhas, estavam lá, sua irmã, de São Paulo, familiares. Então, foi muito comovente. Nós assistimos ao documentário sobre a vida de Patrícia, sobre o crime do Humberto Nascimento, que é jornalista e dirigiu o filme, e que é um filme muito impactante, né, com aquelas, enfim, trazendo de volta o que ocorreu. E, naquele momento, a dona Marinete e o seu Antônio, pais de Marielle, estavam presentes. Eu os convidei, e eles fizeram esse gesto tão generoso, né, de irem a esse momento de celebração, e eu pude apresentar as duas famílias. Foi muito comovente, porque, claro que eles se conheciam indiretamente, porque são testemunhas das dores alheias, né, recíprocas, e são solidários, evidentemente, nessa dor comum, mas não tinham se encontrado pessoalmente. Então, foi muito especial, foi muito bonito. Nós tivemos a presença do ministro Silvio Almeida, para nós uma honra, e ele é muito carismático, é uma pessoa muito impressionante, né? Muito inteligente. Então, a presença dele, cheia de energia, infundiu vitalidade, uma dose de esperança, né? Vieram dois representantes importantes do Ministério da Justiça, o doutor André Garcia e a doutora Sheila Carvalho, que são secretários, né, do acesso à justiça e de políticas penais, e tivemos aqui muitos parlamentares, o reitor da UFRJ, enfim, muita gente representando. E a cátedra, ela vai certamente abordar a questão de direitos humanos, mas que tipo de conteúdo que ela vai... A gente quer fazer, os que estão presentes, trabalhando nessa cátedra, que é um espaço interdisciplinar de atuação, oferecendo cursos de pós-graduação para vários departamentos diferentes da UFRJ, e trabalhando em pesquisa e abrindo interlocuções com outras instituições. Os que estamos envolvidos somos, além de mim, Eliana Souza Silva, Leonardo Melo, Miriam Crenzinja, e nós gostaríamos que esse espaço fosse aberto também à sociedade, e que nós, então, nos debruçássemos sobre a forma, claro, das pesquisas acadêmicas, mas também do diálogo com a sociedade, sobre as questões da violência do Estado, e os problemas que nos desafiam, e também que nós nos tornássemos capazes de valorizar, nós, que eu digo até mais do que simplesmente a cátedra da universidade, a própria sociedade, de valorizar o que as comunidades estão fazendo também no Rio de Janeiro, sabe? A gente tem uma proximidade maior com a Rede da Maré, com o complexo de comunidades da Maré, e a Rede da Maré é uma entidade, entre outras, mas uma muito importante, que trabalha há muitos e muitos anos lá na Maré,
e ela é dirigida pela Eliana Souza Silva, que está trabalhando conosco nessa equipe também. Então, a ideia é valorizar os trabalhos que estão sendo feitos em defesa dos direitos humanos, trabalhos práticos muito significativos em várias comunidades do Rio de Janeiro. Muita gente